Amém? Vamos ficar em pé. Eu quero abrir a palavra de Deus com vocês no livro de Daniel. Procurei o que falar no aniversário do pastor Carlos Alberto. Caramba, eu poderia ir em tantos lugares. Mas há algum tempo atrás, Deus colocou essa palavra no meu coração. A necessidade de excelência. Tudo perdeu qualidade ultimamente. E até no ministério hoje, a palavra excelência foi deixada de lado. E lendo a Bíblia, você só encontra mensagens na Bíblia. Um dia Deus colocou essa palavra no meu coração e, colocando no meu coração, eu tenho repartido essa palavra. Então eu quero usar tão somente um texto do capítulo 5 e depois um versículo do capítulo 6 para falar sobre a excelência, a vida de excelência, a excelência de espírito que Deus espera de cada um de nós. Era um momento trágico, no meio de uma tragédia em que o rei Beltesazar faz um bacanal usando os utensílios do templo. Uma mão invisível com seu dedo estendido aparece na parede do templo e escreve umas palavras estranhas. Mene, mene, tekel, parsim. Diz a Escritura que as pernas do rei tremeram, os seus lábios secaram e ele entrou em pânico. Chamou várias pessoas para tentar explicar o que estava escrito na parede, ninguém conseguia explicar, até que entra a sua mãe, a esposa de Nabucodonosor, senhora já senhora, com muito mais de 70 anos. E ela entra à sala e diz o seguinte, capítulo de número 10, capítulo de número 5, versículo de número 10. 5:10. A rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse: ó rei, vive eternamente. Não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porquanto, espírito excelente, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis se acham neste Daniel, a quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, a Daniel, e ele dará a interpretação. Por favor, volta ao versículo 12 e leiam comigo. Porquanto, espírito excelente, porquanto espírito excelente. Capítulo 6, versículo 3. Então, o mesmo Daniel se distinguia destes presidentes e sátrapas, porque nele havia um espírito, porque nele havia um espírito, porque nele havia um espírito excelente. Senhor Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós abrimos a Tua palavra para expô-la ao Teu povo, nesta celebração do aniversário do Teu servo. E, ó Deus, não há um momento mais oportuno para lermos um texto como este, como nesta manhã, porque estamos diante de um homem, de um servo de Deus, que através de décadas tem demonstrado um espírito excelente. Pedimos a Tua bênção sobre o pastor Carlos Alberto, sobre a sua esposa, sobre os seus filhos, sobre o rebanho, sobre todos nós que nos reunimos aqui nesta manhã. E, ó Deus, mesmo com as limitações humanas,
ajuda-nos a transmitir algo que possa ajudar-nos a cada um de nós a sairmos da linha da mediocridade e buscarmos também um espírito excelente, um espírito de excelente na vida, na família, no nosso relacionamento com Deus, no nosso relacionamento com os outros, que não nos baixemos à média da mediocridade, mas que subamos, ó Deus, o degrau da excelência, do caminho mais excelente, de uma vida mais excelente em todos os nossos relacionamentos. Nós oramos com gratidão, no nome do Senhor Jesus, e todo o povo de Deus diga amém. Glória a Deus. Pode assentar-se, por favor. Nós somos da época, eu particularmente, o pastor Carlos Alberto também, que temos mais ou menos a mesma faixa etária, em que a didática era bastante diferente de hoje. Hoje a didática está toda computadorizada, toda mimeografada, toda apostilada. Na nossa época, o primeiro curso que nós fizemos, chamado curso primário, o método pedagógico era chamado ensino por acumulação. A professora entrava na classe e ela escrevia o ponto no quadro, chamava ponto. E você tomava apontamento num caderno de rascunho. Então, o ponto era explicado e você tinha o rascunho. Depois, a professora pedia que você levasse para casa e você tinha um caderno que você passava todos os pontos a limpo. Aquele caderno, assim, todo bonito, das meninas encapado, com florzinha, borboletinha, e o dos meninos todo encebado, né? Com a orelha, o caderno com a ponta tudo virada, menino que estava jogando bola e pegava o caderno e fazia o ponto, tomava o ponto, transcrevia o ponto, estudava o ponto, era ponto que chamava, ponto. E você, então, fazia a prova. Mas, no fim do mês, ou no fim de cada trimestre, a professora recolhia os cadernos. E aí ela ia dar uma nota. E ela dava uma nota, pegava os cadernos, examinava, e havia 4 notas. Havia uma nota chamada regular. Regular. Havia uma nota chamada boa. Boa. Havia uma outra nota chamada ótimo. E havia uma nota chamada excelente. Tenho a vergonha de confessar que nunca passei do bom. Era regular ou bom, porque a professora gostava de mim, eu levava umas frutinhas para ela, ela dava até bom. Mas as meninas todas, com aquela conversa de mulher que vem desde a fundação do mundo, né? Que pipipi, papapá, o caderno com a flor para a professora, e recebiam, então, a nota excelente. E nós, os meninos, com os cadernos com orelha, virada a orelha no caderno, caderno sem encapar, era regular e bom. Na verdade, há uma qualidade de vida que nós chamamos a vida de excelência. E o apóstolo São Paulo, ali no meio do sanduíche entre os dons espirituais e a prática dos dons espirituais, ele escreve a carta aos Coríntios, introduzindo o capítulo 13, que é o capítulo magno do livro aos Coríntios, quando ele fala do amor, que é a âncora da nossa fé. Ele introduz o texto dizendo: e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Olha, se é sobremodo excelente, ele está dizendo que é um caminho excelentíssimo, que é sobremodo, sobre tudo, mais excelente do que a excelência. E ele diz o que é: ainda que eu falasse as línguas dos anjos, dos homens, ainda que eu tivesse tamanha fé ao ponto de transportar montes, ainda que eu desse todos os meus bens para os pobres, ainda que eu me desse o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tivesse esta excelência do amor, nada disso se aproveitaria. Eu seria um zero à esquerda, eu não valeria nada. Porque o que faz diferença entre uma vida e a outra vida é o espírito de excelência que é colocado
no coração de nós cristãos, que somos chamados pela Bíblia para andarmos no caminho mais alto, o caminho santo, o caminho que quem nele anda e por ele anda não erra, nem o louco. Deus é capaz de fazer coisas, de tirarmos da linha da mediocridade e levar-nos para a linha de um caminho sobremodo excelente. Aqui está Daniel, um jovem que foi trazido de Jerusalém para o cativeiro babilônico e mostra desde a sua juventude a busca da excelência. Na primeira prova em que ele é colocado, ele diz, não, aqui eu não entro, nessa praia eu não nado, com essas coisas eu não me misturo. E eu gostaria que me dessem chance de ser eu e meus colegas. E todos conhecem a história, nós que conhecemos a palavra. Daniel se recusa a comer das coisas contaminadas da Babilônia e ele torna-se um vegetariano. Nada contra, também nada a favor, porque uma carne é uma coisa boa para caramba, picanha que eu diga. Ou não é? Mas ele, depois de examinado, todos estão na nota de bom e ótimo, mas Daniel e seus amigos já mostravam uma excelência de caráter, excelência de atitude, uma excelência excelente, e cresce. E ele torna-se, a primeira vez na história, na Bíblia, não sei se já notaram isso, que um homem é capaz de ser ministro de 4 reis. Ele é ministro de Nabucodonosor, ele é ministro de Beltesazar, ele é ministro de Ciro, ele é ministro de Assuero. Como que um homem é capaz de servir Fernando Henrique, o Lula, a Dilma, e não sabemos quem virá? O cara é o ministro da Fazenda, dos 4. Como é que pode? Está na Bíblia isto, que ele serve Nabucodonosor, que ele serve Beltesazar, que ele serve a Assuero e que ele serve a Ciro. Como? Sabem por quê? Porque os homens estão atrás de homens que tenham o espírito da excelência nas suas vidas. É por isso que décadas têm passado. E o pastor Carlos Alberto Bezerra é uma unanimidade entre nós. O pastor Carlos Alberto não mudou. Ele é o mesmo Carlos Alberto de 40 anos atrás. Claro, a barba branqueou. Para a sua bênção, o cabelo não caiu. O cabelo não caiu, mas a sua finesse, a sua bondade. Eu estou aqui ao lado dele vendo ele jogar beijinho para as pessoas, ele comandar o culto na sua estratégia, dizendo para o filho, vai. E os membros subindo e vindo beijá-lo, os membros, porque quem muito beija, muito será beijado. Quem nunca beija, vai morrer de boca seca. Sabe, isso chama excelência. Isso chama excelência. Algo que você não encontra hoje, pessoas para você usar esse adjetivo. Olha, esta é uma pessoa excelente. Excelente. E foi o que o escritor do livro de Daniel, por 3 vezes ele vai dizer, porque nele havia um espírito. Não é educação, não é formação, não é treinamento, não é cursos de relações públicas, não é ler e decorar como fazer amigo e influenciar pessoas. Mas é algo que sai de dentro. Disse assim, a mãe de Beltesazar disse, vou chamar alguém para resolver o seu problema. É alguém que tem um espírito excelente. E a excelência de espírito, meus irmãos, muda todas as coisas. Quando uma pessoa tem um espírito afinado com Deus e encontra o que o Paulo chama de eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente, que está acima de todos os dons espirituais, porque o caminho por excelência é o amor. Quando ele diz tudo vai passar, as línguas vão passar, as profecias vão passar, os altruísmos vão passar, as doutrinas vão passar, mas o amor permanece para sempre. Ele está falando do caminho da excelência. Olha, a excelência, mesmo tendo essas excelentes referências, ela tem os seus benefícios, e ela tem as suas consequências. Por exemplo, como que mostra-se um espírito excelente? Um espírito excelente se mostra diante das
adversidades e as acusações que surgem. Quando Daniel é nomeado, juntamente com mais 2 presidentes, com sátrapas, para ajudá-los, o rei cria um decreto dizendo que não se podia adorar outro Deus que não fosse a estátua, aquela estatuazinha famosa de pés de barros, porque todo ídolo humano tem pés de barros. Todos, através da história, tem pés de barro, irmãos. O dia que bater no pé de barro dessas pessoas, eles se desmilinguam. O único que tem pés de ferro é o Senhor Jesus Cristo, conforme está no livro do Apocalipse, e mais ninguém. E agora há uma ordem que não se adore outro Deus, a não ser o Deus criado pelo rei. Ninguém podia ajoelhar-se aos pés de outro Deus, ninguém podia orar a outro Deus, mas Daniel era um homem excelente, e um homem excelente ora. Daniel era um homem excelente tem o temor de Deus. Daniel era um homem excelente busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, sabendo que as outras coisas vão ser naturalmente acrescentadas na sua vida. Mas agora ele tem que enfrentar as adversidades, os seus inimigos começam a levantar-se contra ele e dizer: como que nós vamos achar um jeito para dar um tombo nesse Daniel? E eles chegam à seguinte conclusão, 6:4, então os presidentes e os sátrapas, toda a igreja tem sátrapa, pastor Carlos Alberto, sempre tem um sátrapa. O nome já quer dizer trapalhões, satrapalhados. Estes sátrapas começam a escafundar a vida de Daniel para ver se achava nele alguma mancada. E dizem assim: então os presidentes e os sátrapas procuravam ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino. Prestem atenção. Mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Dê um glória a Deus, pelo amor de Deus, dê um glória a Deus. Como é que a gente procura um homem como este, que ao escapunchar a vida dele diz assim: não puderam achar nem culpa, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. Gente excelente tem excelência de vida. Gente excelente não tem muquifos escondidos na vida. São livros abertos, são cartas abertas, são pessoas, podem ser cartas abertas ou pode ser Carlos Alberto. Só um trocadilho, não resisti. Eu não preparei, mas não resisti. Quem andou com Fausto Rocha tanto tempo não consegue deixar de fazer trocadilhos. Cartas abertas, livros abertos. A pessoa é o que é. Ele não beija quando está mal-humorado, ele beija até com mau humor. Porque o beijo tornou-se a sua marca, tornou-se o seu distintivo. E eles disseram: nós não podemos encontrar neste Daniel nenhum defeito. E disseram estes homens: nunca, versículo 5, nunca acharemos ocasião alguma para acusar a este Daniel, a não ser se procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Porque na lei do horizontal, estas pessoas de espírito excelente convivem de uma forma muito sábia. Elas sabem entrar, sabem sair, sabem se relacionar e não sabem aproveitar. São pessoas que nunca são lagos que recebem, são rios que correm, estão sempre abençoando, são abençoadores, estão sempre espalhando e nunca juntando para si. Buscam o reino sempre e em primeiro lugar. Quem tem um espírito excelente, quem vive na excelência, tem que estar pronto para enfrentar os seus acusadores. Todos nós temos opositores, todos nós temos. Não tente ser melhor do que Jesus, você não é. Ele teve os seus opositores.
Segundo lugar, só para ajudar a ficar no relógio, conforme o pastor pediu, eu vou por segundo lugar. Um homem de espírito excelente mostra sua excelência nos momentos em que ele é honrado e que a vitória é clara diante de todos. 5:29 diz o seguinte: quando ele termina de ler a profecia escrita na parede, então mandou Beltsazar que vestisse a Daniel de púrpura e lhe pusesse em cadeia de ouro no pescoço e proclamasse que passaria a ser o terceiro no governo do reino. Querem conhecer um caráter de um homem? Dele honra. Querem conhecer a excelência da vida de uma pessoa? Dele poder. Querem conhecer a sua marca real, de dentro para fora? Dele autoridade. Alguns, ao receber poder, se apavoam. Sabe o que é apavoar, né? Aquela coisa que o pavão faz. Quando você diz que lindo, ele faz assim. Ele balança para todos os lados e diz assim: o que é que eu sou? O que é que eu sou? O que é que eu sou? E os demais animais dizem: sois rei, sois rei. Lembra do Josué? Sois rei, sois rei. Só que amantíssimo e brilhantíssimo e amabilíssimo irmão pavão, olha para os teus pés. Pé de pavão é igual pé de galinha. Pé de pavão é igual pé de peru. Pé de pavão é igual pé de ema. Bonitaço, mas horroroso. Todas as vezes que a glória tentar subir para a tua cabeça, olhe de onde você veio, amigo. Dizia o pastor Carlos Alberto que toda essa operosidade aqui significou anos de ministério que não tinha dinheiro para tratar os dentes. Nem eu, nem minha esposa. Anos de ministério que nós fomos perdendo aqui e fomos fazendo uma ponte e fazendo uma pinguela e depois fizemos um viaduto. Até que chegou uma hora, meu amigo, que não deu mais. E o próprio dentista, depois de uma infecção de um canino, tinha que ser um canino, um cachorrino, entendeu? O canino infeccionou e ele disse: o único remédio agora, pastor, é passar um trator e botar uns implantes aí, porque acabou-se. Cada vez que você achar que o teu sorriso é o mais bonito da praça, como eu estou achando que o meu é hoje de manhã, lembra dos dentão podres na boca, lembra do bafo da jiboia, lembra de onde vieste, meu irmão, lembra-te. O espírito por excelência é aquele espírito que quando você começa a mudar de carro, a mudar de casa, a mudar de roupa, você não muda de caráter. Você não muda de caráter. Você não muda de amigos. Você não muda da vizinhança. Você pode mudar para um outro bairro, mas o bairro de onde você veio continua dentro de você. Eu amo a minha história. Eu nasci numa casinha pequenina, amarradinha de cipó. Tonico Tinoco. Tonico Tinoco. Eu nasci numa casinha pequenina, coberta de sapé, de paredes de barro e de chão de terra. A vassoura era uma toceira de alecrim. A gente jogava água e varria. E a cama era 4 forquilhas, estendida com um capim em cima. E nós, 4 meninos, dormíamos na mesma cama. Esse pé calçou o sapato com 14 anos pela primeira vez. Todo tipo de bicho doméstico, todo tipo de pé, berne no corpo e na cabeça, e furúnculos por todos os lados, porque sem as asepsias, hoje eu sei até falar asepsias, as asepsias daquela época, não conhecia como ia com mão suja, e lá via verme de qualquer jeito, e de todas as formas. Agora um cidadão civilizado, viajado pelo mundo inteiro, usando um terno importado, Stanford, olha só, olha, Stanford é o meu terno, uma bela de uma porcaria de uma marca americana, Stanford, ninguém tem Stanford,
aqui, entendeu? Ninguém tem um stand for. Olha a marca do terno. Olha como é que você fala. Stand for. Você tem que lembrar do tempo dos bichos de pé. Você tem que lembrar o tempo das perebas. Você tem que lembrar o tempo dos dentes cariados. Tinha um remedinho, pastor Carlos Alberto, que chamava 1 minuto. Quem lembra do minuto aqui, levanta a mão. Ei! 1 minuto. Era uma beleza, era. Só que era um ácido, doutor. Era um ácido que colocava e realmente era 1 minuto para o dente quebrar. Ele fazia, o dente depois da terceira aplicação do minuto, ele trincava. Ele fazia, você sentia, ouvia na boca assim. Trec, 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 trec. E não tinha conserto mais. Mas não existe nada pior que dor de dente. Vai 1 minuto. 1 minuto. Em 1 ano os dentes começavam a cair. E lá se foram, um atrás do outro. E se foram. Minha esposa, por muito tempo, sorria assim. Porque faltava o meia direita e o meia esquerda. Só tinha um centroavante no meio, meu irmão. Meia direita, meia esquerda, 1 ponto esquerda, sem ponta direita. Ela ria assim. Sabe o que ajuda isso? É quando você chega agora, com 70 anos, assim com stand for, dizendo assim, eu sei de onde eu vim, eu sei o que eu comi, eu sei o nome da minha cidadezinha, lá no sul de Minas, que quando alguém pergunta onde é, eu tenho que dizer, é perto de. Sabe quando você é de uma cidade, quando alguém pergunta como é, você tem que dizer, é perto de Londrina, é perto de Maringá, para o pessoal do Paraná. A minha é perto de Furnas, da usina de Furnas, porque Espírito Excelente não muda suas origens. Espírito Excelente faz você dizer, eu sou o que sou pela graça de Deus. Aqui não há mérito nenhum. É a graça, a maravilhosa graça, a superabundante graça, que foi maior do que todas as minhas desgraças, que encontrou-me aos 17 anos de idade. Portanto, há 54 anos atrás. E pegou uma adolescente sem rumo na vida e Jesus estendeu a sua mão para mim, porque eu não sabia estender a mão para ele. Ele tirou-me de um lamaçal, pronto para entrar na vida mundana de Campinas, e já estava, porque eu viera do interior de Minas para Campinas. Campinas acho que é a capital, vocês sabem disso, né? O pessoal de Campinas pergunta assim para você, de que cidade do interior que você veio? Da mesma cidade do interior que você é, cara. Campinas é capital de quê? Dizem que é capital de alguma coisa meio complicada, entendeu? Então não pode ficar dizendo que Campinas... Diz que cidade do interior que você veio? Eu vim da cidade de Itaú de Minas, que tem um nome mais famoso que Campinas, porque o Banco Itaú, que nasceu na minha cidadezinha, está no mundo inteiro. Aleluia! Pronto, nasceu lá. E agora eu tenho documento que nasceu lá. O Banco Itaú lançou um livro agora, assim, tal, que comprou o Banco Itaú, que nasceu por causa da cimento e tal. Não vou contar da minha cidade, porque no assunto que interessa a vocês. Essas coisas não tem nada a ver com a mensagem, mas a vaidade do mineiro. Mineiro é igual texano nos Estados Unidos. Inclusive, chegamos a uma... Pastor, nós mineiros chegamos a uma posição arqueológica e paleontológica. Sim, senhor. Que Moisés ficou 40 anos perdido no deserto, porque ele não sabia aonde era Minas Gerais. Com licença. Ele estava tentando achar Minas Gerais, e não achou. E ele ficou 40 anos. Nos momentos de honra, é que você conhece a excelência de alguém. Quando ele está por cima, quando ele está, o rei da cocada, por cima da carne seca, fulano de tal, todo mundo levanta. Aí que você vai conhecer quem tem um espírito excelente. Ele não muda. Ele é o mesmo. Eu não sei quantas camisas o Carlinhos tem
com essa boca de sapo aqui em cima, essas camisas rolê. Mas raramente eu te vi de gravata. Sempre que essa camisa, você tem vontade de ser luterano. Com essa camisa de padre luterano, entendeu? Essa camisa fechada até aqui. Não é o Stanford que faz você. Não é o sapato Samelo, porque o sonho do mineiro pobre que ficava ali perto de Franca era ter um Samelo. Um Sanelo. A gente que o máximo que conseguia era uma alpargata rodas. Meu primeiro calçado foi uma alpargatas rodas. E a gente usava até ela ficar como caroço de manga chupado. E ela ia usando e ali aquela corda ia abrindo e você usava ela tanto como chinelo como vassoura também, não é? Você ia varrendo tudo. Então, essa excelência de espírito, não tem vergonha de você dizer suas origens. Não tem vergonha. Porque o espírito excelente se mostra depois que você cresce, depois que você tem honras, depois que você viaja, você conhece o mundo e usa um Stanford. Agora você continua sabendo que você é nada sem a graça de Deus. É a graça que faz a diferença. Que lindo nome dessa igreja, não? Comunidade da Graça. Que nome lindo, Comunidade da Graça. Favor que ninguém merece aqui. Favor que ninguém é digno da graça maravilhosa de Deus. Terceiro lugar, também o Espírito Excelente se manifesta quando há um reconhecimento da ação de Deus em nossas vidas. Capítulo 5, versículo 12. Há um decreto, não é? Aliás, há uma voz da rainha mãe, do Espírito Excelente de Daniel. E deram uma lista de atributos para ele, que no mínimo tinha que dar um título honoris causa para ele de PhD. Porque diz, ele tem um Espírito Excelente, ele tem conhecimento. Ele tem inteligência, ele interpreta sonhos, ele declara enigmas, ele declara solução de problemas difíceis. Estas coisas se acham neste Daniel. Se alguém tiver que dizer alguma coisa a seu respeito, que eles digam, nunca diga, eu tenho um espírito excelente. Eu revelo sonhos, eu interpreto enigmas. A Bíblia diz que o outro diga a seu respeito. Você sempre diga, se eu tenho alguma coisa a gloriar, é só na cruz de Cristo. Para o qual o mundo está crucificado para mim, e eu estou crucificado para o mundo. E para mim, o viver é Cristo, morrer é lucro. Um homem crucificado vale mais do que um homem entronizado. E nós vivemos numa época em que os homens religiosos querem tronos e não querem mais a cruz. As pessoas estão procurando. Eu fui a uma determinada igreja a convite, e entre as cadeiras que se colocaram, havia uma que tinha uns 8 metros de respaldar. Aquele que eu chamo de encosto. Tinha 3 cadeiras para cá, 3 cadeiras para lá, e tinha uma que vinha mais ou menos uns 2,5 metros a costa da cadeira. É respaldar que chama, se não me engano, entendeu? E aí alguém tentou, eu cheguei, eu era o pregador. Normalmente nós damos uma cadeira de honra para o pregador. E eu entrei, como sempre, eu sou bastante estabanadinho, dá para notar. Eu fui entrando e aproximei da cadeira e alguém puxou para trás. Aí não. Aqui é só para o pastor presidente. Se Jesus chegasse àquele culto e dizer para Jesus, aí não, hein? Aí não. O Espírito Excelente te põe no chão, não te põe no trono. Não há uma cadeira na qual ninguém assenta. E se o pastor não vem, fica vazia. Mas o trono é dele. Se você já encontrou o teu trono aqui na terra, usufrua-o, que certamente você não terá no céu.
os melhores lugares para nós não estão aqui. Os melhores lugares estão por vir. Um dia, nós estaremos num lugar em que os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. E você vai ganhar uma casa de Coab e vai ver a tua empregada numa mansão do Morumbi. Você vai dizer, como é que pode? Pode sim, senhor, porque você está salvo por causa da oração daquela empregada, que quando você era incrédulo, ela orava por você, e a Bíblia diz que quem assim faz, será grande o seu galardão no céu. No céu. Aqui embaixo, ela vai continuar morando, já que está na moda, em Paraisópolis. Ela vai continuar morando em Paraisópolis. E você vai continuar morando no Morumbi. Agora, deixa eu dizer, não é pelo fato de morar no Morumbi ou morar na Chácara Fora, não conheço nada de São Paulo, só estou citando esses dois lugares, que você vai ter menos no céu. Você pode ter tanto quanto qualquer um, que terá o máximo. É você não colocar o seu coração nos tesouros desta terra. Tudo que você construiu aqui, o templo aqui da comunidade, os templos que nós temos em Campinas, as catedrais ficarão todas para o anticristo. Porque a igreja vai ser levada. Aquela casa que você diz, não toque nos meus bebelôs. Aqui não. O melhor está preparado na vida eterna. Aqui, não que eu seja contra ter, eu tenho um Stanford. Stanford. Olha o acabamento do terno. Olha o nome aqui, ó. Stanford. Esse aqui é o dia que eu fui enterrado com ele. 60 dias depois, as traças já creu. Mas o tesouro, o ladrão não rouba, o fogo não queima, a miséria não destrói, porque onde estiver o teu tesouro, lá estará também o teu coração. Caminho excelente é esse, você reconhece a ação de Deus. E último lugar, caminho excelente, traz glória para o nome de Deus. Os sátrapas fizeram lá uma fofoca, a fofoca cai no ouvido do rei, o rei que faz a lei é escravo da lei. Cuidado com as leis que você faz, hein? Já legisladores aqui, cadê o filho do... Está lá? Está lá? Um saiu, estou vendo que um foi arrebatado. Você ficou. Você vai na segunda chamada, você irá. Veja o que aconteceu. Quem faz a lei é escravo da lei. É o primeiro que tem que cumprir. Tem que cumprir. E o rei fez uma lei. E os sátrapas, tem sátrapa na Câmara, tem sátrapa no Congresso, tem sátrapa no Planalto e tem sátrapa na igreja. Aqueles que levam e traz sátrapa. O nome já ajuda. Sátrapas. Os sátrapas disseram, olha, o senhor fez a lei, Daniel ora por Deus estranho. E o rei se abateu, porque quem é que não gosta de gente excelente? O rei gostou de Daniel, não queria jogá-lo na cova dos leões, mas ei, Duralex, Cedilex, no cabelo, só Gomex. É? Vocês não sabem o que é Gomex, Charlinhos e eu sabemos. Hoje é gel. No nosso tempo era Gomex. O problema do Gomex não é que ele não prendia o cabelo, é que ele chamava mosquito. Você põe o Gomex e os mosquitos ficavam assim, lembra, Carlinhos? Os mosquitos ficavam assim em cima da tua cabeça, ó, que a nuvem, onde você ia, tinha uma nuvem de mosquito em cima de você. Era o cheirinho do Gomex. No cabelo só Gomex. Mas veja o que aconteceu. O rei teve que cumprir a lei. Contra gosto, joga Daniel na cova dos leões, não dorme a noite toda, e de manhã ele vai até a cova. E é interessante a abordagem, tentar
ler com um pouquinho de dramaticidade o texto. Diz que ele levanta-se e vai até a cova dos leões e dirige-se assim, versículo de número 20 do capítulo de número 6. Daniel, servo do Deus, olha como pessoas de espírito excelente são reconhecidos pelos de fora. Olha a atitude do rei. Assuero. Daniel, servo do Deus Altíssimo, servo do Deus vivo, dar-se-ia o caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões. E para sua surpresa, uma voz de dentro da cova disse: ó rei, viva eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões, para que não se fizessem dano, porque foi achado em mim, preste atenção e grife na sua Bíblia, por favor, foi achado em mim inocência. Diga essa palavra comigo, inocência. Diga de novo, inocência. Foi achado em mim inocência. Deus é o Deus dos justos. Faça o que quiser contra você. Nós temos um advogado que nunca perdeu uma causa, o nome dele é Jesus. Nele, ele disse, não, foi encontrada em mim, porque foi encontrada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito nenhum. Aqui tem matéria para muita coisa, mas vamos para frente. Então o rei se alegrou, e se alegrou sobremaneira, mandou tirar Daniel da cova, e assim que Daniel foi tirado da cova, e nenhum dano se achou nele, porque creram no seu Deus. Primeira vez que um grupo de leões faz vigília com um crente. Passaram a noite toda, Daniel orando, eles disseram assim, vamos deixar ele acabar de orar, a gente come ele. Mas o Daniel, a oração dele converteu os leões, mas não os tornou em vegetarianos. Eles deixaram Daniel, o rei tirou Daniel, e aí, versículo 24, ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens. Sabe quem são aqueles homens? Vamos dizer juntos? Os sátrapas. Diga assim comigo. Sátrapas. Esse é o fim dos sátrapas. E ele mandou chamar aqueles homens, não só os sátrapas, mas como os 2 presidentes com eles, e foram lançados na cova dos leões, eles, seus filhos e suas mulheres, e ainda não tinham chegado ao fundo da cova, e já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os ossos, porque depois de jejum e oração, a fome é forte. A fome era forte, comeu no ar, já. Cada um pegou tinha muito que comer, guardaram uns para janta, porque era muita gente. Terminado isso, veja o resultado de alguém que tem um espírito excelente, como traz glória para o nome de Deus. Então o rei Dario, escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitavam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, prestem atenção, quando você tem um espírito excelente, quem recebe a glória? Faça um decreto a povos e nações, que homens de todas as línguas, 26, faça um decreto, pelo qual todo o domínio do meu reino, os homens tremam e temam perante o Deus de Jesus diz, para que os outros, vendo as vossas boas obras, glorifiquem o vosso Deus que está no céu. Não é Daniel, é o Deus de Daniel. E o Deus de Daniel, ele disse, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre, o seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim.
o rei parece que virou evangelista da Assembleia de Deus. Ele livra, ele salva, ele faz milagres e maravilhas no céu e na terra. E foi ele quem fechou a boca dos leões. O rei virou pregador. Ele salva, ele cura, ele liberta. É Deus, ele que é Deus. É o Deus do Daniel. O homem que tinha um espírito excelente. Amigos, irmãos, pastor, nada faz mais diferença nesse mundo do que alguém com espírito excelente. E o irmão, nesses anos todos, tem demonstrado ser um homem de espírito excelente. Se até aqui o Senhor lhe guardou na excelência, que os próximos anos, agora já sendo um ancião, e sendo um ancião, não é mais ansioso, está na dependência de Deus, que o Espírito de Deus lhe faça cada vez mais um homem de espírito excelente. Louvado seja Deus, glória a Deus.